Nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais um episódio do nosso quadro Mirai Responde, em que eu reúno perguntas que foram enviadas lá no Instagram e trago aqui em um vídeo. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E se você ainda não me segue no Instagram, deixa o link aqui na descrição, encaminhe lá a sua pergunta para ser respondida em vídeo. Começando pela primeira pergunta, como investir em small caps pensando em dividendos? Por que a pergunta é relevante? Porque quando você pensa em empresas maduras e com alto valor de mercado, as chamadas large caps, por exemplo, Vale, Banco do Brasil, Itaú, Eletrobras, etc. Quando você olha para essas empresas, você sabe que elas já são empresas bem maiores, que valem vários bilhões de reais, que por serem empresas mais maduras, tendem a pagar mais dividendos. Então é mais fácil investir pensando em dividendos quando você olha para empresas maduras, large caps. Por outro lado, você não tem tanto crescimento potencial. Agora, com small caps, você tem um crescimento potencial maior. São empresas que possuem valor de mercado inferior a 10 bilhões de reais, e se você considerar ainda as microcaps, possuem valor de mercado inferior a 2 bilhões de reais. Então a pergunta é pertinente porque como que eu invisto pensando em small cap, que são empresas mais de crescimento no geral, e mesmo assim penso em dividendo? A verdade é que não é uma tarefa fácil, porque é muito difícil você compatibilizar dividendo e crescimento. Afinal de contas, uma empresa que está crescendo muito, ela vai crescer através de dívida e através dos lucros acumulados. E ela vai usar esse lucro para reinvestir no próprio negócio. Se ela ficar só usando dívida para crescer, isso pode ser um enorme risco para o acionista. E só faz sentido a empresa usar muita dívida para crescer quando os juros estão muito baixos, como aconteceu quando a taxa Selic estava em 2%, 3%, até 5% é razoável. Mas como a taxa Selic ainda a mais de 13% ao ano, fica muito difícil você contar com essa ideia de que as empresas vão crescer apenas com dívida, podendo distribuir o caixa gerado através de dividendos. Isso não é algo sustentável, principalmente na economia brasileira. Por isso, num primeiro momento, se eu fosse buscar small caps, eu não olharia agora para dividendo, olharia simplesmente para o crescimento potencial dessa empresa e a saúde financeira dela. Mas sim, é possível encontrar small caps que pagam bons dividendos. Vou dar aqui 2 exemplos apenas. Lembrando que não é recomendação de investimento. O primeiro exemplo é a Irani, um código em bolsa RANI3, dividend yield 8%. Se superar 6%, isso numa média, já é uma empresa que pode ser considerada de dividendo. E aqui você tem a Irani, que inclusive está no índice de dividendos da B3. Valor de mercado da Irani atualmente, mais de 2,5 bilhões, uma small cap. Outro exemplo, WIS Soluções, WIS C3, yield, mais de 7%, empresa ainda menor, vale menos de 1 bilhão de reais e mesmo assim paga dividendos consistentes. Eu diria que se você quer encontrar small caps que pagam bons dividendos, são aquelas que têm uma gestão financeira excepcional, e isso você vai ter que garimpar no mercado, mas no geral você vai olhar para a rentabilidade daqueles negócios. No caso de WIS, por que ela consegue pagar bons dividendos? Porque é uma empresa de corretagem de seguros que consegue ROIs, retornos sobre o patrimônio líquido, superiores a 20%. Mesma situação com o Irani, retornos sobre patrimônio líquido enorme. Então essas empresas altamente rentáveis, você vai olhar para o ROI e também para o caráter cíclico do negócio. Irani não é tão cíclica, afinal de contas, ela tem foco em embalagens, encontrando então empresas que não sejam tão cíclicas, que sofram o menor impacto possível do ciclo da taxa de juros de inflação e que sejam altamente rentáveis e com uma excelente gestão financeira, e isso você vai olhar para o endividamento, veja que Irani tem um endividamento controlado, esse tipo de empresa tem uma alta capacidade de pagar um bom dividendo mesmo sendo uma small cap de crescimento, como é o caso dessas duas, Irani e WIS. Mas não é uma tarefa fácil. No geral, o que é mais fácil é você buscar dividendos nas large caps ou buscar crescimento exclusivamente nas small caps. Próxima pergunta. Por que o payout de BB Seguridade e Caixa Seguridade são tão generosos? Excelente pergunta. Afinal de contas, o payout dessas empresas supera 80%, ou seja, a cada R$ 100 em lucro, R$ 80 são destinados para os acionistas na forma de proventos. Então veja, Caixa Seguridade, histórico de dividendos no seu site de relações com investidores. 2021, 91,8%, 90%, 90%, 82%, 80%. Só em 2016 aqui que teve um payout de 77%. Então você vê, é um payout elevadíssimo. A empresa não precisa reter muito lucro, índice de retenção baixo. Vamos à BB Seguridade. Payout de BB Seguridade, 86%, 106% acima do que gerou de lucro, 80%, 95% em 2020.
caiu bastante, até por isso que as ações desabaram, mas você verifica aí payouts bem generosos. Superou 50% a 60% já é um payout bem alto. Mas a pergunta que fica é, como que essas empresas conseguem de forma sustentável pagar payouts tão elevados? Veja aqui dentro do Investidor 10, disponibilidade de caixa. 4,36 bilhões de reais. Dívida é zero. O segurador não pode ter dívida. Vamos para o caixa da Caixa Seguridade. Quase 1 bilhão de reais. E há uma alta previsibilidade de geração de receita, por se tratarem de empresas seguradoras. Então você vê aqui que tem uma alta folga de caixa nessas empresas e que por conta disso elas conseguem distribuir altos dividendos. Elas não precisam fazer alta retenção de caixa, exceto se estivermos diante de um momento de alta sinistralidade naquele segmento que atua a seguradora. Por exemplo, Caixa Seguridade no setor imobiliário, principalmente no setor imobiliário, e BB Seguridade, principalmente no setor rural. Então, por que BB Seguridade acabou retendo muito lucro aqui, principalmente no ano de 2020? Porque a sinistralidade estava alta, era ano de pandemia, tudo isso fez com que a empresa segurasse o seu payout. Então, veja que isso vai acontecer em alguns momentos, mas em momentos de normalidade, a empresa sabe o quanto ela vai gastar com sinistro, quanto ela precisa, então, reter de caixa, no geral vai ser aí 20% no máximo, em momentos de normalidade, o restante ela consegue distribuir a título de dividendos para os seus acionistas. Então são excelentes empresas para viver de renda, excelentes empresas para você superar os ciclos da economia com mais resiliência. E uma última pergunta: como saber a hora certa de vender uma ação? Uma pergunta complexa que, na verdade, não tem uma resposta tão imediata, até porque vai variar de investidor para investidor. Mas eu listei aqui 10 casos que eu considero razoáveis para que você faça a venda das suas ações. Lembrando que, na condição de investidor de longo prazo, você busca adotar a venda como exceção. A regra é a compra, como exceção você tem a venda, mas eu listei aqui 10 exceções cabíveis no caso de venda. O primeiro caso é o caso de emergência, ou seja, uma situação em que você precisa se socorrer de uma cirurgia de emergência, uma situação de desemprego, pagar uma dívida emergencial, ajudar um familiar que eventualmente esteja devendo uma dívida, inclusive para um agiota, algo do tipo, uma situação emergencial, e você então vai necessitar vender as suas ações. Só que aqui vai um detalhe: na maioria das vezes, quem ocasiona a situação emergencial é o próprio investidor. Não porque ele foi o causador da emergência em si, mas essa necessidade de vender ações para pagar uma dívida ou se socorrer a uma emergência, isso aconteceu porque o investidor não foi cauteloso ao ter a sua reserva de emergência ou ao menos ter ali uma aplicação de liquidez em renda fixa para se socorrer dessa situação emergencial e não precisar vender as ações. É claro que você pode ter a sorte de estar num ciclo de alta forte no mercado financeiro, que você vai vender as suas ações com alto lucro, mas no geral não vai ser isso que vai acontecer. O universo vai conspirar contra você, então você vai vender no fundo. Brincadeiras à parte, é simplesmente porque você não montou a sua reserva de emergência. Eu não estou dizendo que a reserva de emergência será suficiente para você, em qualquer situação emergencial, resolver o problema. Mas ao menos um pedaço dessa reserva montada vai te ajudar muito a ter uma tranquilidade de se socorrer àquela situação e não vender as suas ações no fundo. Uma segunda situação é a situação em que você vende as suas ações para fins de compensação de imposto de renda. Como assim? Veja, atualmente no Brasil, se você vender, não sendo uma operação de day trade, suas ações num volume financeiro de até 20 mil reais um único mês, você está isento de imposto de renda, seja qual for o ganho de capital que você obteve nessa operação. Então você pode ter ganho 10 mil reais vendendo 20, ou seja, teve ali um retorno enorme, mesmo assim você não pagará imposto de renda. Por outro lado, você tem a situação em que você, vendendo acima desse valor, você vai, obviamente, pagar imposto de renda. Se for 20 mil reais e 2 centavos, você precisa pagar o imposto de renda. Mas como que você poderia evitar esse pagamento vendendo acima de 20 mil reais? Você faz a chamada compensação de prejuízos, em que primeiro você vende uma posição com prejuízo e depois a posição com lucro, fazendo a compensação de prejuízo. Você não pode fazer a operação inversa, ou seja, primeiro vender a posição com lucro e depois vender a posição com prejuízo. A Receita Federal não aceita esse mecanismo. Então, primeiro você acumula a conta de prejuízo, depois você vende a posição com lucro. Você quer vender aquela posição, você já está com lucro enorme, você quer sair daquela posição. Antes de fazer isso, você tenta pegar as posições com prejuízo da sua carteira, faz a venda para fins de compensação a fim de não pagar imposto de renda. Essa é uma maneira inteligente de evitar
a tributação sobre o seu patrimônio, impedindo que ele cresça com mais aceleração no longo prazo. Tem uma situação cabível. Uma outra situação cabível é o fechamento de capital, quando ocorre uma oferta pública de aquisição, uma OPA. Tivemos recentemente o fechamento de capital da Energias do Brasil, em que ela já saiu da Bolsa de Valores, fez uma oferta pública de aquisição e assim chamou os investidores para, por meio de um leilão, venderem as suas ações. Diante disso, eu considero essa situação como quase que obrigatória para você vender as suas ações. Não vale a pena manter as suas ações pós-fechamento de capital. Você perderá completamente a liquidez dos seus papéis. Investir no mercado financeiro significa você buscar liquidez como um dos grandes fatores nos seus investimentos. Precisamos lembrar aqui o tripé dos investimentos: liquidez, segurança, risco e rentabilidade. Não ignore esses 3 fatores, faça uma compatibilidade entre eles. Perder a liquidez é algo extremamente arriscado, porque você vai precisar da liquidez nos piores momentos da sua vida. O quarto momento é a perda dos fundamentos, ou seja, quando a empresa começa a ter a deterioração da sua saúde financeira. É claro que não é muito fácil de se identificar isso. Você precisa então ter setups. Você precisa ter critérios objetivos para sair de uma posição, independentemente se você goza daquela empresa ou não, afastando-se o efeito torcedor do investidor, que eu acabo chamando. Então, como que você faz isso? Retirando o lado humano da operação. Então, como assim? Veja, você comprou uma empresa porque tinha uma saúde financeira que você considerava impecável. Acontece que a empresa acabou se deteriorando no seguinte sentido: ela acabou dando por um ano inteiro, um ano fiscal inteiro, prejuízo. Eu não considero suficiente você sair da empresa apenas um trimestre de prejuízo, porque pode ter ali efeitos não recorrentes, como aconteceu com o Copel por conta de efeitos tributários. Então, precisa ser um ano fiscal inteiro. A companhia deu um ano inteiro de prejuízo, eu nem vou pensar, por mais que eu goste da empresa, acabe com o efeito torcedor, faça a venda, esqueça aquela empresa. Ou então, quando a empresa passa por um ano inteiro, sempre considere um ano, que é importante esse critério, a ter um endividamento que supere 5 vezes EBITDA. A gente procura empresas que têm um endividamento de até 4 vezes EBITDA, o que já é elevado, mas passou de 5 por um ano inteiro, saia da posição, ou ao menos reduza drasticamente. Um outro critério, que aí vai variar de investidor para investidor, mas é preconizado pelo Décio Bazin no seu livro Faça a Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, é o fato de que a empresa de dividendo ficou 2 anos sem pagar dividendo. Mas veja, esse critério aqui pode ser um pouco complicado de aplicar na prática, porque temos empresas que passaram a reduzir drasticamente seus dividendos porque precisaram fazer uma transição, como é o caso da AS Brasil, que era uma empresa de dividendos e agora seus dividendos ficaram realmente muito baixos e já são 2 anos aí com dividendos muito baixos. Você venderia a AS Brasil, então é muito difícil de aplicar isso na prática, mas se você quiser o setup de forma objetiva, você teria vendido a AS Brasil. É uma situação trazida pelo Décio Bazin. Eu diria ainda que uma outra situação para fazer uma venda é a ação que eu chamo ação do limbo. Como assim ação do limbo? É aquela ação que não entra em nenhuma categoria. É uma ação que não cresce mais, é uma empresa já gigantesca, um verdadeiro dinossauro, não consegue crescer mais e não paga um bom dividendo. Não faz o menor sentido, então, ter a ação na carteira. Ou é uma ação de crescimento que não cresce, também não faz o menor sentido. Se encaixa na perda de fundamentos. Ora, eu comprei a ação porque ela era uma boa pagadora de dividendo. Não está mais pagando dividendo, perdeu o fundamento. Mas cuidado, você precisa avaliar caso a caso, nessa situação específica. Ação de crescimento que não cresce mais, precisa também avaliar um pouco. Agora, setups objetivos para mim são 2 questões: prejuízo por um ano inteiro e endividamento grotesco por um ano inteiro. Você sai da posição, perdeu os fundamentos. Uma quinta situação é para viver de renda. Sim, existe a possibilidade de você viver de renda após acumular um alto patrimônio com ações, fazendo vendas sucessivas dentro do limite de isenção em um único mês ou fazendo compensações de prejuízo. É claro que para executar esse plano, você precisará ter acumulado um patrimônio gigantesco, fazendo vendas sucessivas para viver de renda, não com dividendo, mas vendendo ações. É claro que os dividendos também irão entrar. Pouquíssimas empresas não pagam nada de dividendos, mas supondo que você tenha seguido pelo caminho de investir apenas em empresas focadas em crescimento, você vai precisar fazer vendas, já que os dividendos serão insuficientes para que você tenha ali os seus custos mensais atendidos. Ao menos isso é provável, porque pode ser que você tenha investido por 20 anos e mesmo aquelas empresas que pagam poucos dividendos, em termos de dividend yield, como você carregou a posição por muito tempo, o dividendo pode ter se tornado relevante o suficiente, mesmo sendo de 1, 2, 3% ao ano. Uma sexta situação é uma situação que envolve a empresa de crescimento lento que começa a perder market share, ou seja, participação de mercado, e que se trata de uma empresa que passa a dar um retorno inferior à renda fixa
por um longo período. Você quer um exemplo? Vou te dar um exemplo na prática de Vivo, Telefônica Brasil. Telefônica Brasil. Vamos olhar aqui qual foi o efeito no prazo de 10 anos, um prazo considerável. Você, com Vivo carregando, buy and hold, recebendo dividendos e reaplicando dividendos. Você teria um retorno de quase 80%. Só que o seu retorno real foi negativo. Você perdeu da inflação, perdeu ainda mais da renda fixa do CDI e até do Ibovespa. Esse é um tipo de empresa que eu venderia. Por quê? Porque é uma empresa de crescimento lento, ela já domina esse mercado de telecomunicações, não consegue crescer, está perdendo participação de mercado e você não consegue vislumbrar como essa empresa vai passar a crescer ainda mais. Se você olhar aqui para o crescimento dos lucros, não cresce. Receitas crescendo um pouquinho. Não faz sentido você, investidor, correr o risco da renda variável para ter um retorno inferior da renda fixa. Renda variável precisa ter o prêmio de risco, ou seja, um ágio, um excedente em relação ao retorno da renda fixa. Ao menos você tem que ter esse retorno esperado acima da renda fixa. E com Vivo você não tem. Essa é a minha visão. Então, olhando-se para empresas de crescimento lento que passaram a perder participação de mercado e passaram a não conseguir mais entregar um retorno satisfatório que ao menos compense o cuja oportunidade de você colocar o dinheiro na renda fixa, essa seria uma situação de sair da ação. Uma sétima situação seria o custo de oportunidade. Como assim? Ora, o dinheiro é algo que, por mais que para o Estado seja infinito, para os indivíduos ele é finito, ele é escasso. Diante disso, considerando a escassez do dinheiro, que é uma mercadoria, você como indivíduo precisa alocar da melhor forma possível esse recurso escasso. De tal modo que, não raro você vai encontrar situações em que você tem ali o seu dinheiro aplicado em um ativo que já subiu demais, assim, 1000%, 500%. Por outro lado, você não tem dinheiro sobrando, uma reserva de oportunidades, por exemplo. Você já não tem mais caixa ali suficiente, você não vai mexer na sua reserva de emergência. Só que você encontra uma oportunidade que, na sua visão, é de fato uma grande oportunidade. Então, nesse caso, valeria a pena você vender pelo menos uma parte de todo aquele lucro que você obteve numa ação para aproveitar essa oportunidade. Mas cuidado que não raro você vai achar que é uma oportunidade, mas pode ser uma cilada. Então você precisa avaliar muito bem essa decisão, mas ela é um tipo de decisão cabível em que você poderia vender uma ação com muito lucro, não totalmente, porque lembre-se que você pode correr o risco de zerar as flores da sua carteira, não arranque as flores, arranque as ervas daninhas, como diz o Peter Lynch, mas você poderia fazer uma venda parcial para aproveitar aquilo que seja uma alta oportunidade, seja no mercado de ações ou em outros mercados. Essa é uma situação cabível de se vender ações. Uma oitava situação cabível, você pode extrair do livro do Peter Lynch, O Jeito Peter Lynch de Investir, deixa o link aqui na descrição, é o caso de uma ação cíclica que você comece ali a enxergar situações de piora nos seus balanços e naquele mercado. Então, vamos pegar aqui o exemplo de Vale. É uma ação cíclica, ela depende do ciclo do minério de ferro. E você acabou comprando Vale e ela acabou se beneficiando de um ciclo de alta. Então, ela teve ali um ciclo de alta do minério de ferro, subiu bastante, lucrou bastante, pagou bons dividendos. Só que aí, em dado momento, você começa a perceber o seguinte: os estoques de Vale começaram a se acumular. Então você vai olhar ali estoques de minério de ferro se acumulando. Você vai olhar preço da commodity caindo e a demanda também caindo. E você vai ver também margens das concorrentes se apertando. Então você vai olhar para as concorrentes de Vale, você poderia até usar agora no Brasil a CSN Mineração, e você vai ver essas margens reduzindo para não perder clientes naquele momento. Então essa é uma situação com ações cíclicas que você começa a fazer vendas, porque você dificilmente vai saber quando é o final do ciclo de alta de uma commodity. Você não vai saber. A única maneira de você eventualmente vender no momento exato, nunca será exato, será você pegando esses sinais e se antecipando ao movimento com esses sinais. Você olha o resultado trimestral da Vale, por exemplo, e você vai verificar que os estoques começaram a aumentar. Você vai verificar que as margens começaram a se apertar e que o preço e a demanda por aquela commodity começou a cair. Esse é o momento eventual de sair dessas empresas, porque como são cíclicas, você precisa vender ao final do ciclo ou próximo disso. Do contrário, você não terá um retorno efetivo com essas ações. Basta você pegar ali o gráfico de Usiminas e você vai perceber que, caso você tenha mais ou menos acertado os ciclos, você teria ganhado muito dinheiro. Agora, se você simplesmente carregou, não se importando com o ciclo, o seu retorno foi bem inferior da renda fixa, do Ibovespa e até mesmo não teve ganho real na prática. Uma nona situação é justamente a venda de uma ação de oportunidade, uma ação que compõe a sua carteira de oportunidades. É aquela ação que você comprou por conta de uma oportunidade, não é porque você quer carregar aquela empresa por prazo indefinido para sempre. Não, você não quer ser sócio daquela empresa para sempre, se aposentar com ela.
você quer aproveitar uma oportunidade de mercado para, após essa ação se valorizar pelo menos 100%, esse deve ser um alvo mínimo que você tem, como diz o Lírio Parisotto, e depois disso você vai vender e aplicar naquelas ações que de fato você quer ser sócio para sempre. Inicialmente você tem essa intenção. Então é isso, é você comprar uma ação de oportunidade, ela alcançar o alvo e você sair da posição. É assim que funciona uma ação de oportunidade. Eu diria que essas ações, na prática, você está fazendo um position trade. Você fica ali com elas por alguns anos, 2 anos, por exemplo, até alcançar o alvo ou antes disso, e você sai da posição e procura outras oportunidades. Até por isso que a sua carteira de oportunidades tem que ser de no máximo 30% da sua carteira, na minha visão. Porque você vai concentrar mais naquelas ações que você não quer vender, que são as ações previdenciárias, por exemplo, e uma pequena parte da sua carteira será aquelas ações de oportunidade em que você, na prática, compra com preço ali depreciado, utilizando-se, por exemplo, Deep Value Investing, que seria cabível, e tenta vender com o seu alvo demarcado, que deve ser de no mínimo 100%, porque não faz sentido você entrar numa posição para vender com 10, 20, 30% de ganho. Não faz o menor sentido fazer isso, não vale a pena. E por fim, uma 10ª situação é aquela situação de completa loucura do mercado financeiro. Ou seja, quando suas ações estão caras demais. E o que seria uma ação ser cara demais? Claro que envolve aqui subjetividade. Mas veja só, vou dar o exemplo aqui de um relógio. Você tem um relógio que você sabe que claramente esse relógio vale R$1.000. Você não tem valor sentimental em relação a esse relógio, só gosta desse relógio. E, por algum motivo, alguém te oferece R$10.000 por esse relógio. Ou melhor, R$20.000 por esse relógio. Porque aquela pessoa quer ter aquele relógio a qualquer custo. Você não irá vender? Acho que você irá vender. Não faz sentido não vender. Você viu que é uma loucura daquela pessoa, tudo bem. Se aquela pessoa quer comprar o relógio por R$20.000, irei vender. Tô aqui o relógio. E isso com qualquer coisa na sua vida. Seu carro vale 50 mil, o cara quer pagar 100. Por que você não irá vender? Agora traz esse conceito para o mercado financeiro. Você sabe que na melhor das hipóteses, mesmo que aquela empresa cresça demais, ela vale X reais. Só que vem o mercado financeiro e quer pagar 2x, 3x, 10x e você não irá vender? Isso no geral acontece com empresas de tecnologia. Você acha razoável Tesla valer mais do que todas as montadoras do mundo reunidas em valor de mercado? Você vai olhar para essas situações de loucura do senhor mercado, em que você vai se aproveitar dessa loucura para obter um enorme ganho. Portanto, o buy and hold terá situações sim que ele vai ter que dar lugar à venda de ações, como diz o Value Investing. Se você não fizer isso, você vai incorrer no mesmo erro do Thiago Nigro de ter entrado no IPO da Melius, ter obtido um ganho de 600% em pouquíssimo tempo, 1 ano, e não ter realizado a venda naquele momento. Se ele tivesse avaliado, principalmente cenário de taxas de juros, que não estava tão difícil de avaliar, e se ele tivesse avaliado que aquele ganho era algo completamente impensável naquele prazo, ele teria vendido. Então, o grande erro dele foi talvez ter adotado a postura de comprar e segurar de uma maneira não inteligente. Porque essa é uma situação em que é o cara querendo pagar pelo seu relógio 10 vezes o que ele vale. Por que você não irá vender? E veja que a ação hoje caiu abaixo do valor de IPO. Eu não estou dizendo que tem como você prever o melhor momento de venda, mas tem como você, diante da situação de mercado, olhar: que loucura é essa que o mercado está dizendo? Minha ação não vale isso, mesmo que eu goste dessa ação. Você, mercado, quer levar? Que leve então. Essa é uma situação, então, que seria, para mim, quase que obrigatório vender a ação. Do contrário, você vai devolver todos aqueles ganhos, você vai ficar arrependido e isso pode fazer com que você fique decepcionado e frustrado com o mercado financeiro. Mas é porque você não agiu. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 e tem acesso a aulas exclusivas, além de ter a chance de ter a sua carteira analisada por mim em vídeo no quadro Analisando Carteiras. Ou, alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp, que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E não deixa de me seguir no Instagram para ter a sua pergunta eventualmente respondida, tanto no Instagram como aqui em vídeo no quadro Mirai Responde. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!